E outro cara aqui, né, que é candidato do sistema como um todo, que é o Lula. Serão algumas matérias falando para vocês, o pessoal realmente está preocupado com o Lula e vocês vão entender a motivação. Eu também ficaria preocupado se eu fosse do PT, mas eu não sou. Lula namora com Alckmin, mas ainda está casado com Dirceu ao relativizar ditaduras. Não tem Geraldo Alckmin para dar jeito, enquanto Lula continua ouvindo prioritariamente a ala mais esquerda do PT, avaliam aliados do ex-presidente e do ex-governador. O desastre da entrevista ao El País comprova para esse grupo que Lula está muito mais alinhado, em todos os sentidos, ao operante ex-ministro José Dirceu e Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, do que ao ex-governador de São Paulo. Olha algumas palavras-chave. Operante. O que é que eu estou falando para vocês? Já tem um bom tempo. José Dirceu está trabalhando adoidado nos bastidores em São Paulo. Todo OAB hoje já trabalha para captar votos por Dirceu, fechando alianças, se encontrou com Arthur Vigílio, se encontrou com Aloysio Mercadante, se encontrou com Kassab, se encontrou com diversos caciques políticos, esse pessoal das antigas, os cabeças brancas, do Jucá, o Requião. Dirceu está rodando. Ele quer montar uma grande frente parlamentar para travar o Brasil. Nesse contexto, o namoro com o moderado Alckmin é lido como relação só de fachada, na qual o papel do ainda tucano é servir de biombo para encobrir a radicalização de Lula e do PT. Você percebe só, a matéria coloca como se o Lula estivesse radicalizando, não como se esse fosse os reais interesses do Lula. Chama a entrevista de, por exemplo, desastre. Não fala que o Lula é um autoritário, que é um ditador. Imagina se o que Lula falou fosse Bolsonaro. A gente saberia qual seria a reação da imprensa. Aliás, o grupo mais fiel a Alckmin já começa a achar que Lula vai queimar o filme do ex-governador de São Paulo. Se vai queimar o filme do Alckmin, vai queimar o filme de todos os candidatos ao redor do país. O Lula está colocando os pés pelas mãos. Especialmente no interior, se continuar defendendo Daniel Ortega, Maduro, etc. E ninguém tem saudade de Palocci no PT, considerado um traidor após ter delatado Lula na Operação Lava Jato, mas em privado já há quem reconheça a necessidade de um perfil moderado como o do ex-ministro ao lado do ex-presidente na campanha. A missão seria apeá-lo do salto alto. Vários veículos da imprensa estão falando que o Lula pode estar deixando um sentimento de vingança, de raiva, de ódio florescer. Isso eu já comentei no passado e falo com vocês mais uma vez. Gente, o Lula é um ser humano, de carne e osso. Alma, assim, não vamos julgar, mas eu acho assim que ele é um pouquinho pior que a gente, né? Ele tem um pouco menos de compaixão do que a gente tem. É só olhar o que ele defende. Mas ele continua um ser humano. Qualquer um de nós ficaria, assim, bastante chateado. Por mais que a gente tenha feito alguma coisa errada, se, por exemplo, a gente tivesse um neto, nosso neto falecesse, a gente não pudesse ir para o funeral. Mesmo que a gente tivesse preso, ainda mais se fosse ex-presidente, a gente ia querer poder participar. O Lula não pôde. Aí o irmão também perdeu a vida, a ex-mulher, né, a Marisa. Imagina o ódio que está guardado no coração desse cara. Quando a imprensa fala em vingança, ódio e rancor, isso é verdade. Isso é verdade. O pessoal está levando na brincadeira um possível governo Lula. Ele está vindo com ódio e sentimento de vingança dentro do coração. E a matéria falou do Dirceu. Mônica Bergamo, que já conheceu no passado. José de Abreu recebeu José Dirceu, Suplicy e o Chinaglia no lançamento de sua biografia. Vai ser candidato por São Paulo, é um ator da Globo, tem uma grande visibilidade, pode atrair votos, ajuda a eleger, nem que seja aí meio deputado, é vantagem para o PT. Olha quem estava lá, o José Dirceu. José Dirceu, tá rodando o Brasil. Suplicy, tá aí. Dirceu tá extremamente ativo dentro da política. Aí você vê, falas de Lula preocupam aliados que querem petista moderado em 2022. Eles estão preocupados com o que o Lula falou do Ortega, com o que o Lula vem falando de Cuba, com o que o Lula vem falando das redes sociais, da regulamentação, né, das redes sociais e também da mídia, que isso aí vai pegar mal, que isso é censura. Um dos grupos que estão preocupados aí é o grupo Prerrogativas, os advogados do PT, que todo mundo já está sabendo, tá? Esse discurso aí vai ser meio complicado até de defender da nossa parte. Falar, pô, cara,
Tá bem ruim, né? Pode atrapalhar o nosso trânsito. A galera sabe que, cara, e o Lula não tá conseguindo se conter. Imagina o ódio no coração desse homem a ponto que ele não tá conseguindo se conter. Não tá, ele não consegue. Aí olha como sai na imprensa. Frase de Lula sobre Ortega domina a internet e rende críticas da direita à centro-esquerda. Aliados defendem ex-presidente. Centro-esquerda. Não tem. No máximo tem esquerda, né? Extrema esquerda nunca tem. Críticas, né? Frase do Lula. Aliados defendem. Você percebe que manchete de boa. Imagina se Bolsonaro defendesse alguém que mandou prender opositores durante uma eleição. Você acha que seria essa aqui a manchete? Nada ia começar assim, ó. Bolsonaro, em mais um arrobo autoritário, deixa transparecer o que há de pior dentro de sua alma, o seu lado ditador, que remete lá, né, o alemão do blá 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 e tudo mais, e ele deveria tirar a própria vida. Seria, no mínimo, isso daí a matéria sobre Bolsonaro. Olha como a imprensa está tentando maquiar o assunto, né, passar um verniz nessa cara de pau para ver se não é assim. Lula erra, ele erra, errou, meu Deus. Foi apenas um erro, gente. E municia rivais ao comparar Ortega a Merkel. Não é que ele está municiando rivais, não. O que ele está fazendo é um erro para com a humanidade. Ele está se posicionando contra a humanidade, contra um comportamento humanitário. Ele está defendendo uma pessoa que prende opositores. Essas pessoas que tanto falam na saúde das eleições, que Bolsonaro está colocando o pleito de 2022 em xeque. O Lula errou. Olha como é o primeiro parágrafo. Lula marcou um gol em sua viagem à Europa. O ex-presidente se reuniu com líderes relevantes, recebeu homenagens e mostrou que ainda tem prestígio no exterior, ao contrário de Bolsonaro, esnobado no G20 e visto como pária na comunidade internacional. Eu pensei que a matéria para falar do erro do Lula já começou criticando o Bolsonaro e elogiando o gol que o Lula marcou. Quem foi que escreveu essa matéria? Bernardo Melo Franco, que é uma matéria sensacional que ele escreveu recentemente. Bolsonaro finalmente realizou um dos seus desejos. Não sei se foi de campanha. Ele colocou fim ao Bolsa Família. E ele criou o Auxílio Brasil, que é muito maior, dá muito mais verbas e vai atingir uma parcela mais ampla da população brasileira. A imprensa entrou em campo para tentar, sabe? Meu Deus, tá vendo por quê? Como eles mesmos dizem, ó. Pô, a fala do Lula dominou a internet, cara. A gente tem que entrar em campo e ajudar. Tem que ajudar, porque, cara, o Moro é o nosso candidato, mas, assim, né? O Moro não deve levar, deve ser o Lula. Então a gente vai precisar abraçar o Lula, tem que fazer alguma coisa. Aí vem também a Veja. Todo mundo entrando em campo. Matheus Leitão, né? A mãe dele dando um puxão de orelha. Miriam Leitão, né? Regime militar. Uhul! Gostava de tocar o terror. A resposta desastrosa de Lula. Ex-presidente falhou. Foi uma falha. Falha é quando você funciona, ainda está tentando você fraqueja, né? Mas não é o normal. Lula precisa deixar mais claro seus pensamentos antes de dar outras entrevistas. Ele deixou o pensamento dele claro. O cara, ele quer fazer você acreditar que esse não é o pensamento do Lula. Esse não, ele tem que deixar claro. O que ele falou foi bem, ele se atrapalhou. Essa é a imprensa brasileira, isenta. Nos dias de hoje é inadmissível defender os absurdos que os cidadãos da Nicarágua estão vivendo. Se quiser continuar ganhando votos rumo a 2022, o ex-presidente precisa admitir que falhou e pensar melhor no que vai dizer nas próximas oportunidades. Você percebe, não, é só de boca para fora, o Lula não pensa assim. Já Bolsonaro, eles distorcem o que o presidente faz para simplesmente assim, atacar por puro ódio gratuito. Nunca foi tão fácil escolher um presidente nesse Brasil. Não é o Haddad. O Haddad, eu não entendi alguém falar, o Haddad é professor da USP. Mas o Lula,
Depois de tudo que o PT fez, não dá. Não dá, irmão. Não dá, não. Aí vem a Gleice, entrou em contrato com o Metrópolis, falou com a coluna, e a Gleice disse que o Lula foi alvo de fake news em fala sobre ditador. O presidente do PT disse que trecho da entrevista foi tirado de contexto. Não foi, a gente mostrou, eu li ontem para vocês na íntegra a pergunta, a resposta completa e o que veio depois. E não viu nada de errado na posição do... Ela não viu nada de errado. A coluna Gleice disse nessa terça-feira, ela conversou com o Metrópolis, que não viu nada de errado na fala do presidente, pelo contrário, segundo a petista, o trecho da entrevista que circula nas redes sociais teria sido cortado. Foi mais uma fake news contra o presidente Lula. Gleice defendeu a comparação feita por Lula, lembrando que a frase do petista era sobre a autodeterminação dos povos. A presidente do PT ainda avisou que isso continuará a ser feito pela legenda ao longo da campanha eleitoral em 2022. Olha essa última frase. Essa última frase é forte. Se quiser saber como o PT será na campanha, no tema das relações exteriores, é só olhar nossos governos. É só olhar os nossos governos. Ok, Gleice, vamos olhar o seu governo. Se quiser saber como o PT será na campanha, é só olhar nossos governos. Matéria da CNN. Entenda a relação de Lula e do PT com as ditaduras de esquerda. Ex-presidente e partido mantêm relações com países como Cuba, comunistas, chefes do João Dória, Venezuela, Coreia do Norte e Nicarágua. Luiz diz, fã de ditadura. Vamos ver aqui 2 países. Coreia do Norte. Coreia do Norte. As relações entre o Brasil e a Coreia do Norte foram estabelecidas em 2001. Ninguém lida com o país, né? Mas lá vai o Fernando Henrique Cardoso, né? Um cara que já se assumiu de esquerda, já ganhou um prêmio aí, né, como um dos maiores intelectuais, né, entendedores aí de revolução cultural de Gramsci e tudo mais. Entretanto, as relações bilaterais... Olha só, na hora de fazer negociação com todo mundo, né, na verdade, assim, na hora de falar sobre o Brasil, o Lula defende multilateralismo, né? Colocar o Brasil sobre, assim, de joelhos perante a ONU. A ONU manda e o Brasil obedece. Mas na hora de lidar com seus amigos, como a Coreia do Norte, aí o Lula defende relações bilaterais, porque aí dá para ajudar mais. Dá para dar mais uma ajudinha. Olha, vai, irmão, vai que eu tô te ajudando. Vai que eu vou te ensinar a andar de bicicleta sem rodinha. As relações bilaterais entre os países ficaram mais estreitas durante o governo Lula. Lembra o que a Gleice falou. Quer conhecer a gente? Olha como foi os nossos governos. Em 2006, os países assinaram um acordo comercial com o objetivo de intensificar e diversificar as relações comerciais bilaterais em bases mutuamente vantajosas. O que é que seria vantajoso para o Brasil nessa relação? Em 2009, ainda houve assinatura de protocolo adicional e a instalação da Embaixada Brasileira em Pyongyang. Entre 2000 e 2015, o acordo comercial entre os países totalizou a movimentação de 2,5 bilhões de dólares. Dá para comprar muita coisa com esse dinheiro, viu? Durante o governo Lula, falando aqui dos comunistas agora, né? Os comunas se tornaram o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2012, durante o governo Dilma, o país asiático também passou a ser o maior fornecedor de produtos importados. Em entrevista à agência Comuna, em 25 de março, Lula afirmou que o governo do Xi era um exemplo de que é possível cuidar da população por meio de um governo sério e com responsabilidade para com seu povo, né? Meu Deus do céu. Relembrando que a Gleice disse, se quiser saber como o PT será na campanha, é só olhar os nossos governos. Vamos só olhar a posse da Dilma na reeleição. Chefes de Estado e autoridades internacionais veem a posse de Dilma. Página oficial do PT. Olha quem veio visitar na época. O BID. E quem estava também? Coreia do Norte. Chanceler. Se quiser saber como será o PT na campanha, é só olhar os nossos governos. Matéria da Veja. Chama de fake news a Veja, viu, Gleice? Embaixadores da Coreia do Norte e Cuba são aplaudidos no PT. Uma meia dúzia de embaixadores compareceu ontem à posse de Gleisi Hoffmann como presidente do PT. Isso aqui foi em 2017. O representante da Coreia do Norte foi extremamente aplaudido. Só perdeu para o de Cuba. Se quiser saber como o PT será na campanha, é só olhar nossos governos. É isso daqui que o PT defende e é isso daqui que toda essa classe jornalística
está tentando enfiar goela abaixo na população brasileira. Nunca foi tão fácil escolher um presidente. E não contem comigo para eleger o Lula.